Então, assim, basicamente, o que seria um treinamento com restrição do fluxo e o que é um treinamento com oclusão vascular? Qual que é a diferença entre eles? Bom, a grande diferença é quando surgiu cada uma dessas nomenclaturas. Em 1970, quando um japonês chamado Yoshiaki Sato começou a propor, né, essa técnica, a restrição do fluxo sanguíneo é simplesmente reduzir o meu retorno venoso, o meu retorno do sangue, mas não impedindo totalmente esse fluxo sanguíneo durante o exercício. Isso, qual que era a intenção de utilização desse método? E o que provavelmente eles estavam hipotetizando que isso iria gerar fisiologicamente ali? O que seria o utilizável ali? Então, hoje em dia, com o avanço da ciência, com o avanço dos estudos da fisiologia, o que a gente tem, o que a gente sabe sobre o que o treinamento com restrição do fluxo gera fisiologicamente ali naquele membro onde está, no caso, restrito o fluxo sanguíneo? O que isso promove no membro, né? E quais são as consequências disso, né? Quais são os resultados que isso promove? Bom, a ideia principal da utilização desse método é com baixa intensidade. Partindo desse princípio, quando a gente utiliza baixa intensidade, normalmente a gente está usando, principalmente no início de uma série, né, na musculação ali, no exercício, você utiliza muito fibras do tipo 1, que não são fibras musculares ali, que tem uma chance muito grande de hipertrofia muscular. Mas quando você ocasiona essa restrição do fluxo sanguíneo, você torna o meio um pouco mais anaeróbio. Você está restringindo, né, a chegada de uma grande quantidade de sangue, com isso você reduz o fornecimento de oxigênio e você está restringindo o retorno desse sangue. Então aquele meio ali se torna um pouco mais ácido, você está tornando aquele exercício que com uma carga externa, um peso muito pequeno, que seria leve, você está fazendo com que as suas fibras tipo 2, por exemplo, que são fibras mais anaeróbias, comecem a ser um pouco mais ativadas. Como as fibras tipo 2 não têm muita capacidade de resistência, e são poucas fibras sendo recrutadas com aquela baixa intensidade, você está fadigando mais elas, isso está possivelmente promovendo um estresse metabólico local muito grande e você provavelmente vai conseguir ter ali aquelas adaptações que a gente vê normalmente quando exercício de alta intensidade, né? Aumento de hipertrofia, por exemplo. Bom, então dentro essas formas aí de manipular, aí, dizendo dessa forma, né? Manipular ali todo o metabolismo daquele membro trabalhado ali, vale importante frisar com baixa intensidade, né? Que esse é um dos princípios do treinamento com restrição do fluxo. Mas quais são as formas de se gerar essa restrição do fluxo? É com manguito, é com borrachas, elásticos, existe algum equipamento específico para realizar essa restrição do fluxo? Como é que é feito isso? Bom, o primeiro equipamento utilizado, né, que foi produzido até pelos japoneses, ele chama Karatsu Master, é um nome de um equipamento, é muito semelhante a um equipamento de medir pressão normal, automático. Ele é um pouquinho mais estreito, né, então ele ocupa menos espaço no membro, no braço, por exemplo, faixa menor, uma faixa pequenininha. Mas ele não consegue ocluir totalmente o fluxo sanguíneo até por um seu equipamento muito estreito. Ele atinge ali um valor de pressão muito grande, mas por ele ser muito estreito não chega a restringir tanto. Na pesquisa a gente utiliza bastante, são manguitos, os padrões mesmo ali de pressão, né, de braço, que é um pouquinho mais estreito. Para membro inferior a gente utiliza ou manguitos de obeso, né, que é um pouquinho mais largo, para conseguir também atingir toda a circunferência do membro inferior. Existem alguns equipamentos já produzidos com esse fim, né, especializados para esse tipo de treinamento. Eles não chegam a ocluir totalmente o braço, né, ou a perna quando a gente utiliza. Eu chego até a atingir um ponto quase dessa oclusão. Uma forma segura de utilizar esse método na pesquisa é utilizando um Doppler vascular, onde por meio do Doppler, onde eu coloco ele sobre a minha artéria, né, eu coloco numa artéria distal, eu vou ocluindo aqui o meu membro, eu consigo saber o quanto de fluxo está indo ou não para a parte mais distal do meu braço, por exemplo, da minha perna. Então, com base nessa pressão total que eu encontrei, que é uma pressão de oclusão, eu, segundo os estudos,
utilizar ali até 80% dessa pressão máxima para ocluir totalmente no fluxo sanguíneo já é suficiente para promover para o indivíduo, para o praticante, os benefícios que essa técnica promete. Por exemplo, falando sobre essa questão da oclusão ali, da pressão, se eu for utilizar um manguito de pressão padronizado para medir pressão arterial, e eu tenho uma pressão arterial de 120 por 80, a minha pressão de oclusão vai ser basicamente ali 120, 122, 125. Para ocluir totalmente, para ocluir totalmente. 100%. Isso aí, 100%. Se eu utilizar 80% desse valor, o quanto eu preciso para ter os benefícios do exercício. Se eu tenho uma pressão de 120, 80% daria mais ou menos aí o que? Uns 100 e poucos milímetros de mercúrio. Então é um nível de pressão que eu estou utilizando que não oclui totalmente o meu fluxo arterial. E nem o meu fluxo sanguíneo venoso também. Isso já vai me promover tais benefícios. Então, sabendo a minha pressão de oclusão total, é a forma mais segura de eu calcular uma porcentagem para utilizar ali um nível de pressão em milímetros de mercúrio suficiente para chegar nessa pressão ideal para eu poder ter os benefícios. Quando a gente fala de uma forma mais prática, que é o que a gente vê que a galera quer fazer por aí nas academias, utilizando um elástico, uma fita elástica, um pano, é um pouquinho mais complicado, porque eu posso, com o elástico, ocluir no membro direito e no membro esquerdo, formas diferentes. Então eu posso estar causando uma oclusão total no meu braço direito, e com o mesmo material no braço esquerdo eu ocluir ali apenas 50%. Eu não sei, eu não tenho como medir isso. Eu não vou estar com Doppler ali na academia. Então é um pouquinho mais complicado ali na hora da prática utilizar métodos alternativos para ocluir totalmente ou usar um percentual dessa oclusão. Então fica um pouquinho mais complicado ali a gente utilizar. Bom, então vale a pena a gente frisar esse ponto então, porque essa restrição do fluxo ela tem que ser utilizada de forma totalmente personalizada. A quantidade de pressão que você deve utilizar vai depender de qual que é a pressão máxima daquele sujeito de oclusão. Então, quanto que é a pressão máxima sistólica, quanto que é a pressão máxima... Isso, não só individual, mas também é importante saber a pressão máxima de oclusão de cada membro. Por exemplo, a gente fez um trabalho aqui na própria UFES. Foi um trabalho de iniciação científica de um aluno nosso, que ele viu que em 100 pessoas, pelo menos 90% dessas pessoas ali tinham uma pressão diferente de cada membro. Porque se com o mesmo material, o mesmo manguito, se eu coloco no meu braço direito, ele pode ser um pouquinho mais musculoso ou um pouquinho mais gordinho do que o meu braço esquerdo. Meu braço dominante pode ter uma medida diferente do não dominante. Quando eu faço essa pressão de oclusão no braço direito e no braço esquerdo, 90% das pessoas tinham um nível de pressão diferente. Então, se eu usar, por exemplo, 110 milímetros de mercúrio no braço direito e 110 no braço esquerdo, e o meu braço direito, a minha pressão de oclusão era 120 e do braço esquerdo era 130, durante o exercício eu estou ocluindo mais do braço direito do que do braço esquerdo, que tem uma pressão de oclusão mais elevada. Entendeu? Então, isso também é importante, individualizar, não minha pressão e a sua, mas também do meu braço direito e do meu braço esquerdo. Isso é extremamente importante. Por isso que é importante ter um equipamento específico para isso. Bom, então esse conceito ele é bastante importante. Realmente eu acredito que muita gente não sabia disso. Assim como eu também não sabia desse conceito da restrição do fluxo, bastante interessante mesmo. Mas aproveitando o gancho aí, eu vejo que você cita o tempo todo as diferenças de pressões dos membros. Isso aí nos remete a um outro questionamento que seria: o treinamento com restrição do fluxo, ele só se aplica aos membros? Tem como fazer, por exemplo, pensando aqui a grosso modo, aplicando nos membros, a gente talvez pensaria nos benefícios gerados no membro ou nas pernas, mas na região central do corpo não é possível realizar, né? Ou é possível realizar a restrição do fluxo? Não é possível, não tem como. É mais um tipo de exercício voltado para as extremidades. Existem até uns 2 ou 3 trabalhos que eu vi, que tenho conhecimento, de que tentou avaliar a resposta da oclusão vascular no membro superior em relação a exercícios multiarticulares para atingir, por exemplo, peitoral, dorsal. A grande questão é, quando eu utilizo essa técnica, o meu músculo periférico vai fadigar mais rápido. Então, segundo esses estudos, eu posso ativar mais, recrutar mais a musculatura central, utilizando
essa restrição da periferia, mas é um tipo de metodologia voltado mais para regiões periféricas, os membros, membro inferior e membro superior. Então, porque são locais onde eu consigo realizar toda essa manobra, né, de restrição do fluxo sanguíneo e ter aqueles estresse metabólico local ali, como eu citei ali anteriormente. Entendi. Então seria basicamente a gente pensar da seguinte forma: a gente restringe a nossa musculatura ali periférica de chegar, né, o aporte é menor de oxigênio, de nutrientes, consequentemente isso força o nosso membro ele trabalhar no seu máximo, porém a carga externa vai ser menor, o que acaba por sobrecarregar menos as nossas estruturas, exatamente, né? Ligamentos e tendões, então isso diminuiria o risco de uma possível lesão. Exatamente. Acho que a grande chave dessa metodologia, eu vejo um potencial muito grande de prescrição ou um campo muito bacana para fisioterapeutas ou profissionais de educação física que trabalham com clientes personalizados, um atendimento em clínicas, que você vai lidar com um público específico que está voltando de uma lesão, que está voltando de um processo pós-cirúrgico, que ele consegue utilizar essa metodologia certinha, como eu falei, utilizando um percentual de restrição, e o público que precisa de uma parte específica, por exemplo, desenvolver força de membro inferior após uma lesão de joelho, entendeu? Um público bem particular.